Pelo que nós temos agora na matéria, estamos vendo que Kim Jong-un tem a liderança quanto a isso. Mas por que essa liderança? A liderança advém do novo governo americano, o governo de Donald Trump, que parou de financiar a Coreia do Sul, né, que é esse financiamento do aparato de guerra informacional que partia da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, era financiado pelos Estados Unidos. Porém, Donald Trump corta grande parte, quase que na sua totalidade, esse financiamento, fazendo com que essa guerra informacional seja diminuída pela parte da Coreia do Sul e aí a Coreia do Norte, com Kim Jong-un, tem alguma vantagem. No bloco de geopolítica, a notícia agora é, cara, guerra entre as Coreias. E aí, as Coreias estão em uma guerra de informação e Kim Jong-un pode estar vencendo. O que está acontecendo? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estariam travando uma disputa intensa no campo informacional, com Kim Jong-un controlando rigidamente o que entra e sai do país. Júlio Roque, o que está acontecendo? Geopolítica, teu campo de dominação é contigo mesmo e nós estamos falando no tema de segurança pública, como MC Pose e companhia, guerra informacional. Vocês estão achando que tudo é por acaso? Não é, não. Fomos lá para as Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Qual é a matéria? Qual é a manchete? Guerra informacional. Júlio Roque, por favor. Perfeito, Glauber. A guerra informacional, ferramenta preponderante dentro da geopolítica mundial. Kim Jong-un não deixa barato. Também tem a sua versão da guerra informacional. Possui um batalhão de hackers muito habilidosos que botam medo aí em grande parte do mundo. Por sua vez, temos a Coreia do Sul, que também faz o seu papel de guerra informacional, tentando, com músicas, livros, pendrives, todo tipo de mídia, né, tenta invadir a Coreia do Norte com esse tipo de mídia para influenciar a sua população. Pelo que nós temos agora na matéria, estamos vendo que Kim Jong-un tem a liderança quanto a isso. Mas por que essa liderança? A liderança advém do novo governo americano, o governo de Donald Trump, que parou de financiar a Coreia do Sul, né, que é esse financiamento do aparato de guerra informacional que partia da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, era financiado pelos Estados Unidos. Porém, Donald Trump corta grande parte, quase que na sua totalidade, esse financiamento, fazendo com que essa guerra informacional seja diminuída pela parte da Coreia do Sul e aí a Coreia do Norte, com Kim Jong-un, tem alguma vantagem. Temos que salientar também que a Coreia do Norte ela tem o controle total de sua população, de seu território e de sua mídia. Então é muito difícil de você tentar penetrar nessa muralha que é a Coreia do Norte com esses dispositivos, tentando mostrar músicas, qualquer parte da cultura ocidental para tentar mudar a intenção da população, dos militares ou de todos como um todo, né, como todo país, para que venha a derrocar a Coreia do Norte com o seu governo ditatorial, de comunismo, de socialismo extremo, que vem fazendo mal a toda a população. Bom, senhores, vocês estão acompanhando aí, né, cara? Um país tentando mudar a cultura do povo do outro país, né? Então, Kim Jong-un consegue blindar o seu povo e manter o seu império. Como que ele faz isso? Escolhendo o que o povo vai ter de informação. Será que isso acontece na Coreia do Norte? Explicitamente? Com certeza. Na Coreia do Norte acontece isso. Mas tem países que acontece implicitamente. E talvez isso aconteça no nosso país. Talvez. Fui generoso. Com certeza acontece, tem métodos. Agora, o tema é Coreia do Norte e Coreia do Sul. Miqueias, seria a próxima guerra aí daqui a alguns anos, as duas Coreias? Na verdade, Glauber, a gente não espera aí um conflito direto entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, enquanto a Coreia do Norte não fizer ataques a outros países. Por mais que eles tenham uma relação complicada ali,
ambos vêm se segurando em um acordo muito longo, só que se percebe que a escalada e o modelo militar que a Coreia do Norte está mantendo coloca em risco toda a região da Ásia ali, e eles, obviamente, também ameaçam a Europa, ameaçam os Estados Unidos, e aí a Coreia do Sul se torna um agente tentando criar um cenário mais favorável para uma segurança mundial. E aí isso passa por essa mudança da cultura do norte-coreano, porque simplesmente os norte-coreanos não sabem que existe um estilo de vida diferente daquele que eles vivem. Ao ponto, Glauber, de quando a Coreia do Norte enviou norte-coreanos para combater na Ucrânia, alguns fatos interessantes aconteceram. Tristes até, mas interessantes, porque mostram o quanto a população norte-coreana é alienada da vida real. Chegando na Coreia do Norte, uma das primeiras coisas... Chegando na Rússia, na verdade, uma das primeiras coisas que aconteceu foi os soldados norte-coreanos passaram a ter acesso à internet. E com acesso à internet, eles tiveram acesso à pornografia, uma coisa que simplesmente não era conhecida pela população norte-coreana, o que causou um vício de pornografia dos soldados daquele país lutando na Ucrânia. Outro ponto foi o relato de alguns combatentes norte-coreanos capturados pelos ucranianos que disseram, olha, a gente nem sabia que estava indo para a guerra. Nos disseram que nós estávamos indo fazer um treinamento especializado com outro país, no caso a Rússia, e quando viu, nós estávamos no campo de combate, mas acreditando que era só uma simulação muito realística. Isso mostra, Glauber, o quanto a informação é limitada naquele país, o que garante que não haja oposição nem revolta dentro da Coreia do Norte, porque aquelas pessoas nasceram, cresceram acreditando que aquele é o único sistema, modo de vida e o único governo possível, inclusive com o líder norte-coreano afirmando que o resto do mundo passa fome. Só a Coreia do Norte é um país que oferece qualidade de vida para os seus cidadãos. Pois é, cara, pois é. E nessa aí, cara, o povo vai ficando sem opção, né? O povo só tem aquilo que é permitido para ele. Batata. Guerra de informação entre as Coreias. Batata, por favor. Desculpa, Gabi, mas eu não consigo deixar de voltar ao tema anterior. Alô, meu povo, acorda! Um país usa as informações dadas a uma determinada população a fim de mudar comportamentos ou pensamentos em determinadas direções. Meu Deus do céu, será que você não vê que a música, a cultura aplicada naquele local faz com que comportamentos de populações inteiras sejam manipulados? Pelo amor de Deus, um país usa essa arma contra outro país. Influenciadores usam isso contra vocês. Aí, tropa, ninguém ganhando nada com isso, andando atrás, feitos zumbis de homens que são traficantes. Pelo amor de Deus, poxa, vamos olhar a coisa com inteligência. Vamos prestar atenção. Se aprende olhando uma notícia desse peso. Um país contra o outro, usando simplesmente a informação. Aí você me diz que a informação de uma música induzindo a cultura de um de carregar a arma. A prova disso que nós vemos isso todos os dias. São crianças imitando armas, crianças chorando, cantando músicas, dizendo que eles fazem parte do crime. Pelo amor de Deus, gente, ou a gente acorda e anda na direção, ou nós morreremos no caminho. Senhores, é complicado. O Júlio Roque, eu quero que você complemente aí, fale sobre essa bela explanação aí do Batata, mas eu vou colocar alguns elementos aqui complementando o papo, que é o seguinte: será que só sobrou para o Brasil ser o país do samba, do futebol, da maconha, da cocaína, do crack, do funk, da polarização entre Lula e Bolsonaro,
enquanto tudo isso se manter, direita e esquerda, um é corrupto, o outro é não sei o quê, baile funk e tal, nós vamos ficar aí mais uns 20 anos aprisionados exatamente do jeito que interessa a grandes elites e até outro país que esteja nos mantendo sem evoluir, porque é a guerra do pobre contra o rico que não acaba nunca, é o funk, é a polícia versus a sociedade. Será que nós não estamos nessa armadilha também, Júlio Roque? Por favor. Perfeito, Glauber. E mais perfeito ainda foi a colocação do Batata. Uma analogia perfeita com o contemporâneo do Rio de Janeiro e com uma notícia que acabamos de citar. Essa comparação foi tão perfeita, que podemos citar o uso das operações psicológicas em larga escala, em todo o planeta. Nós, Brasil, temos o Batalhão de Operações Psicológicas sediado no Exército Brasileiro. Coreia do Norte tem a sua unidade de operações psicológicas, a Coreia do Sul, idem. Todos os países possuem suas unidades de operações psicológicas, dado ao valor de como isso é usado. É usado como uma arma para minar o seu oponente, para minar o seu inimigo. É muito bem dito, conquiste corações e mentes, porque você não terá um inimigo para combater, porque ele já está perdido. Essa é a máxima das operações psicológicas. Psy War em algum lugar, na Argentina, na Espanha, ou PSIC. E por aí vai, são vários abreviaturas e codinomes para a mesma arma, para a mesma técnica. Então essa colocação que o Batata fez, quanto que está acontecendo conosco aqui no Rio de Janeiro, e o Glauber acabou complementando em todo o nosso país, é óbvio. O mundo hoje vive uma guerra totalmente guerra psicológica, guerra informacional, aonde a informação é tão importante que se ela for mudada ao ponto de influenciar naquele grupo, naquele alvo que você tem, essa influência é mais do que perfeita. Os resultados estão aí, não sou eu que estou dizendo, é só você abrir as páginas de jornais ou ligar a sua TV. Esses são os resultados. Então, tem gente muito poderosa, ou entidades muito poderosas, ou até mesmo países que estão por trás disso tudo. Isso é óbvio. Nós estamos vendo e debatendo sobre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Guerra essa que começou logo após o término da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos mandou tropas para a Coreia do Sul, apoiando a Coreia do Sul. Então, nós estamos vendo, desde 1957 até hoje, a técnica da operação psicológica sendo usada. Faça uma analogia, reveja seus conceitos, colete todas as informações passadas aqui no Fala Glauber News, onde você tem a resposta transparente para que você tenha uma análise melhor e faça análise você mesmo. Não caia em operações psicológicas. Muito bom, Júlio Roque. Nós poderíamos aqui falar muito mais sobre o tema das Coreias, que o que se quer ali também, né? A gente não pode deixar de considerar que tem um ditador, né? Tem a família ali, né? Do Kim Jong-un. E o que ele faz? Ele mantém o seu povo dentro daquela caixinha que favorece ao regime. Isso é um fato. Mas nós temos também como olhar para isso e olhar para o Brasil, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas eu vou jogar para o Júlio Roque, né? Que o Júlio Roque já me deu o sinal aqui que quer falar mais sobre isso, e eu já complemento o que eu ia falar. Júlio Roque, não dá para desconsiderar também o fato que o ditador usa da arma para manter sempre no poder, né? Glauber, os ditadores sempre vão usar a arma psicológica. Desde Gengis Khan, uma das histórias mais antigas de operações psicológicas, passando por Roma, Guerra Civil Espanhola, Guerra Americana, todas as grandes guerras foram usadas as operações psicológicas, dada a sua importância. Sun Tzu é o mestre das operações psicológicas. Então, nós estamos falando que o ditador tem uma ferramenta na mão ao qual ele exerce controle. E tendo esse controle, ele tem vantagem.
Falamos aqui no início de 1957 da Guerra das Coreias, a qual o apoio chinês fez uma parte de uma grande vitória da Coreia do Norte. Esse apoio chinês fez com que o terreno da Coreia do Norte ficasse muito maior até a saída dos Estados Unidos. Então vemos que essa ferramenta utilizada pela maioria dos ditadores, podemos citar o nazismo, onde Hitler queima todos os livros, todas as partes científicas vindo do judaísmo, né? Todos os judeus que eram cientistas, tudo foi queimado para criar uma nova narrativa, criar um novo sistema, onde o sistema único visava só uma pessoa, Adolf Hitler. Essa é a ferramenta de operações psicológicas dos ditadores. Promovem o controle total. Simples assim, Glauber. Muito bom, Júlio Roque. Agora, olhando para o nosso país, né, que muito nos interessa, a gente percebe que temos uma geração inteira alimentada por essa cultura estabelecida aqui, né, cara? Nós temos um Brasil que, vamos colocar aí, nós estamos em 2025. 2002, o Lula, que é o atual presidente, assumia pela primeira vez, 2003, né? Ele ganha a eleição em 2002. E ali seria o momento do Brasil onde o pobre chegou à presidência. O nordestino, o Lula que vem de baixo, ele chega no maior cargo da nação brasileira. E ele ali já direciona o caminho da nação que ele sonhava, né? Que ele lutava para chegar na presidência desde 89. Esse país vai vencer pela educação. Lindo. Tirarei o povo da pobreza. Lindo. Passado 23 anos, esse mesmo cara é presidente. O povo continua sem educação, pobre, sem saúde, sem nada. Mas o povo é feliz, o povo tem futebol, o povo tem samba, o povo agora tem o trap, cara. Porra, o complexo tá lindo, tá na paz de Deus. É isso, cara. MC Pose nascia quando o Lula estava chegando à presidência. Essa geração toda aí é essa geração que seria salvo pela educação. Por que não foram? Por que não foram? Os jovens da geração de 2000 e alguma coisa, hoje, boa parte, idolatra o crime, o funk. Hoje, acabou o funk Claudinho Bochecha. Agora é o funk do trap, do proibidão, do crime. Vamos ser justos, sempre teve o proibidão. Mas não sendo seguido por 10 milhões, 15 milhões de brasileiros. Numa rede social, no smartphone, que é tecnologia de uns 15 anos para cá. Então, cara, quando pensaram nisso aqui, também pensaram junto no controle populacional do mundo. E o Brasil, um terreno perfeito para implementar o aprisionamento da população com muita facilidade. O Júlio Roque, me responda, qual é o país com mais... O Brasil, melhor, está em qual ranking de mais acesso a isso aqui? Um smartphone, internet? Se não é o primeiro, o segundo. Por favor, Júlio Roque. Sim, o ranking é bem claro. O Brasil é um dos maiores consumidores, eu não sei se primeiro ou segundo ou terceiro, não sei em qual casa, mas é um dos maiores consumidores de produtos de conteúdo de redes sociais. Isso é fato. E vamos crescendo também no número de habitantes. Estávamos em 200 milhões, já passamos essa fronteira de 200 milhões e começamos a galgar posições nos países mais populosos do mundo. Isso é um mercado fértil, com falta da educação, falta de saneamento, má distribuição da renda. É um conglomerado, como diz o Batata, é um combo que vai fazer dar muito certo essas operações psicológicas, essas operações assimétricas dentro do nosso país. Quanto ao governo que o Glauber falou, é cabível aqui salientar que o nosso governo, né, muito erradamente, vem se aproximando de governos ditadores. Uma coisa, é um fio da navalha que esse governo atual vem caminhando, mostrando que ele admira essas atitudes,
quero estar errado de ele ficar só no campo das admirações e não tentar copiar o sistema de controle e o sistema ditatorial que rola nesses países aqui no Brasil. É isso, senhores. Ô, Miqueias, vamos lá, meu irmão. Para fechar esse bloco aí, eu gostaria que você falasse aí das Coreias, mas também falasse desse ponto explorado por nós. Essa geração que está na favela com um fuzil na mão, que está cantando apologia ao crime, geração de policiais que estão chegando na polícia, que já estão com segunda intenção da sacanagem, gerações de juízes, de políticos, essas gerações todas, cara, são uma geração já que do crime compensa. E o crime compensando, cara, quando que vamos deixar de ser prisioneiros, escravos dessa cultura criminosa? Por favor, Miquel. Ô Glauber, o Brasil é um país que realmente ele está sendo dominado por essa narrativa que força o povo a ficar numa determinada posição. Recentemente a gente teve uma notícia dizendo que o Brasil atingiu o superávit de 17 bilhões em abril, como se isso fosse uma coisa boa. Não é? Não que o Brasil não deva atingir superávit, mas é que isso é uma forma de disfarçar que o déficit do Brasil já está previsto para 80 bilhões em 2016. Então, se não fosse um superávit de 17 bilhões agora em abril, o nosso déficit seria de 100 bilhões ao final do ano. Várias outras notícias, o governo que diz que está preocupado com a educação e que favoreceu o maior índice, né, de pessoas nas universidades, é o mesmo que garante que pessoas com perfil universitário não encontrem emprego e muitas vezes tenham que recorrer a dirigir um Uber. Nada contra a profissão de quem está trabalhando com um Uber, mas é um absurdo nós pensarmos que vamos jogar as pessoas para a faculdade para elas desenvolverem trabalhos manuais, trabalhos que não precisam desse nível de educação. E na mesma linha, Glauber, nós seguimos criminalizando as pessoas que querem fazer algo diferente, dizendo, por exemplo, que um artista que conta piadas é criminoso, ele é condenado a 8 anos e 3 meses. Nós condenamos uma jornalista a pagar 600 de multa por divulgar uma informação que já era do salário de uma juíza. Esse é o modelo de Brasil que nós estamos construindo, Glauber. E ainda fazemos o quê? Criminalizamos essas pessoas que estão ali ou contando piada ou exercendo a sua atividade profissional, mas valorizamos e transformamos em vítimas da sociedade. MCs que valorizam o tráfico, que valorizam o crime, que lavam dinheiro para essas organizações e também valorizamos, dizemos que aquele que está roubando um celular, ele só quer roubar para tomar uma cervejinha no final de semana, ao invés de dizer que o Brasil só vai crescer quando as pessoas trabalharem e criarem um projeto de país onde todos colaborem para o mesmo fim. Esse é o cenário que o Brasil está construindo, Glauber.